Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Estefalco Feitosa, sou médico neuroradiologista e vou falar com vocês sobre morte súbita. Bem, a definição de morte súbita pela OMS é uma morte inesperada que acontece dentro da primeira hora do início dos sintomas, ou uma morte não testemunhada em um indivíduo que foi visto bem há 24 horas. Existem inúmeros motivos para que isso possa acontecer, pessoal. E a gente vai discutir, em alguns casos clínicos práticos, né, algumas doenças que podem sim ser culpadas para essa afecção, que é a morte súbita. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil existem cerca de 320 mil mortes súbitas por ano, certo? A maior chance de acontecer realmente são pacientes idosos, mas pode acontecer em todas as faixas etárias. 95% dessas mortes acontecem em ambiente fora do hospital, né? Então, por isso que é tão importante colocar desfibriladores em locais onde tem muitas pessoas, por exemplo, shopping, estádio. Por que desfibrilador? Porque geralmente a morte súbita acontece geralmente por uma arritmia, que é a fibrilação ventricular. E para que a gente consiga reverter esse ritmo, é necessário fazer o choque. Então, dentro das principais causas, né, vai infarto agudo do miocárdio com a fibrilação ventricular, o AVC, né, seja por ruptura de aneurisma, AVCs hemorrágicos, isquêmicos de grande monta. Dentro dos atletas, a gente vai pensar em miocardiopatia hipertrófica, tromboembolismos pulmonares, certo? Que a gente viu muito, por exemplo, na COVID. E não podemos esquecer de overdose de drogas. Então, vamos para o primeiro caso. Paciente de 76 anos, com antecedente de hipertensão e dislipidemia. Dor torácica em aperto com irradiação para o membro superior esquerdo de forte intensidade, sudorese e mal-estar a cerca de 30 minutos da chegada. Frequência cardíaca em torno de 90, PA de 130 por 80, paciente alerta, lúcido, consciente. Estamos diante de uma dor anginosa. E, obviamente, o primeiro exame a ser feito é um eletro, né? E no eletro a gente percebe aqui que tanto em D2 como em D3, né, e também em AVF, né, a gente tem alterações, né? E aí, essa topografia, né, D2, D3, AVF, faz a gente pensar muito em infarto inferior. E aí, dentro do infarto inferior, existem dois tipos de artérias que geralmente são culpadas: coronária direita ou artéria circunflexa. Né? E aí, o que faz a gente pensar, por exemplo, no coronária direita, no infarto? Quando você tem um D3 maior do que um D2, isso já pode ser um indicativo de que você está diante de uma alteração da coronária direita. É o caso em questão, certo? Obviamente, vale a pena você sempre fazer o cateterismo para confirmar. Outra coisa interessante nesse eletro é que a gente tem aqui é, V1, V2 e V3 com infras, né? E isso, na verdade, pode refletir uma imagem espelho de derivações que a gente não costuma fazer no eletro, mas no V7, V8, V9, que vão para trás, para a região dorsal. Então, significando que essas regiões podem estar com supra. Nesse sentido, a gente fica cogitando no infarto inferodorsal, tá bom? E aí vamos para o cateterismo. Nesse primeiro filme, a gente observa que tem aqui, a gente está na topografia da coronária direita. A coronária direita é para fazer um C. Você percebe que aqui a gente tem só, literalmente, uma parte inicial da coronária, como se houvesse uma amputação, né? Porque, de fato, essa artéria está obstruída em 100%, certo? Você percebe que ela não abre, né? Ela não permite a passagem de fluxo. Aí depois você vai passar aqui o fio guia. Só isso aqui já vai abrir um pouquinho a luz, né? E vai permitir que esse fluxo seja já estabelecido em mínima quantidade, né? Ó. Você percebe que existe sim uma pequena quantidade de sangue passando. E aí aqui já é um filme com o stent colocado. E você percebe que essa artéria foi completamente é, é, apropriada de fluxo, né? Isso aqui, pessoal, com esse caso clínico em 30 minutos, seria o que a gente chama de morte súbita abortada, tá certo? Esse paciente provavelmente iria morrer, né? Mesmo que tivesse demorado mais tempo, é uma possibilidade dele morrer, mas não obrigatoriamente, às vezes ele vai ficar com insuficiência cardíaca, né? Uma insuficiência cardíaca mais grave, né? Em não tratando.
e claramente o cateterismo trouxe para ele um prognóstico insuperável. E aí, quando a gente passa aqui para os próximos filmes, né, a gente percebe aqui a foto, né, ó, aqui já com a passagem do fio guia, né, um fluxo já sendo estabelecido, mas ainda uma estenose importante, o posicionamento do stent, a abertura, insuflação do stent, e por fim, a região toda da coronária direita pérvia. O próximo caso, caso 2, trata-se de um paciente de 45 anos, hipertenso e tabagista, chega desacordado ao pronto-socorro após ter referido a pior dor de cabeça da sua vida, do tipo Thunderclap. Foi rapidamente entubado, tendo sido realizado o estudo seguinte: tomografia de crânio, né? Fez a tomografia de crânio e o que que a gente viu? Sangue na cisterna, pessoal. Isso aqui é uma tomografia sem contraste. Esses dois exames aqui é uma tomografia de crânio sem contraste. O que você está vendo aqui é o sangue que provavelmente extravasou de um aneurisma. E aí ele fica banhando as cisternas. É o que a gente chama de HSA, né? Hemorragia subaracnoide, do tipo aneurismática. E aí, quando você vai fazer a angiotomografia arterial, com contraste, aqui é com contraste, aí você observa o aneurisma, né? E aqui nesse aspecto mais afilado, né, mais pontudo, sinalizando que foi daqui que saiu esse sangramento, né? Próximo caso, paciente de 76 anos com dor torácica de instalação aguda do tipo lancinante, com intensa sudorese, palidez, vômitos e tontura, com assimetria de pulso. Pessoal, a simetria de pulso não está aqui à toa, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação numa dissecção de aorta. Geralmente, a assimetria de pulso ela acontece quando a dissecção ela poupa a saída do tronco bracocefálico. Então, primeiro das artérias que saem do arco aórtico, sai o tronco bracocefálico, depois a carótida comum esquerda, depois a subclave esquerda. Então, saindo do tronco bracocefálico, você vai ter uma subclávia e uma carótida direita, né? Carótida comum direita, jóia, com pressão adequada. Aí, então, o lado direito fica preservado. E aí, quando você vai mensurar do lado esquerdo, você vai ter um hipofluxo, uma baixa pressão do lado esquerdo, porque a dissecção aconteceu já após aquela emergência, né, do tronco bracocefálico. Esse é o grande quê da questão, tá? E aí, pessoal, uma suspeita de dissecção de aorta, a gente tem que solicitar um exame que é a angiotomografia arterial do tórax ou da aorta, tá? Mesma coisa. Quando você pede angiotomografia da aorta, geralmente você está englobando a aorta torácica e a abdominal também. E é isso aqui que a gente vê, tá, pessoal? Você tá vendo aqui, ó, a artéria, a artéria aorta, né, aqui passando, ó, até aqui ela tá bem, e bem aqui, ó, você começa a ter um duplo lúmen, certo? Provavelmente essa luz aqui, ó, é a luz onde está passando o contraste, né, é a luz falsa. E essa daqui, onde está tendo maior passagem de sangue. E essa daqui, essa parte de trás, já é um trombo. Porque quando não há fluxo numa parte de vaso ou do coração que seja, aquela área que está sem movimento, ela vira trombo, certo? Então, quando você vai olhar aqui a angiotomografia no corte axial, você vê aqui a artéria aorta com esse sinal de que tem uma parte que está passando contraste, está passando sangue, é onde tem fluxo, está faltando movimento, e aqui atrás, essa parte não está tendo troca, né? Isso aqui é um trombo, tá bom? Às vezes você tem fluxo nas duas luzes, e aí você fica com as duas luzes branquinhas, tá bom? Então, o mais comum de você ver, na verdade, é isso, até isso aqui. Esse de baixo é o mais comum, tá? Mas a dissecção você vai ter uma delaminação das camadas, né, entre a íntima e a média, e você vai criar um pertuito falso por onde o sangue pode passar, ou preferencialmente por esse lado, ou dividindo o fluxo, né, pela a luz verdadeira e a luz falsa, tá? Existem diversas formas de classificar a dissecção de aorta. Geralmente, quando ela pega a aorta ascendente, ela é bem mais grave, tá bom? Do que quando ela pega a descendente, né? Mas, graças a Deus, a gente está vendo que, com o passar dos anos, o tratamento da dissecção, ele vem melhorado. Tá bom, vamos aguardar aí uma melhora também dessa dissecção da aorta ascendente, né?
Próximo caso, trata-se de uma mulher de 35 anos, puérpera, no terceiro dia do parto, evoluindo com dispneia súbita presenciada e trazida ao hospital em 30 minutos do início do quadro. Realizou o estudo de angiotomografia de tórax a seguir, que mostrou, né? O que é que você vê aqui? Aqui a gente tem a aorta ascendente, a aorta descendente, tronco da artéria pulmonar, a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda, mas veja só, aqui tem uma área que é uma rolha, isso aqui é um trombo. Aqui também é um trombo, então ela tem trombo dos dois lados, tá? Quando a gente desce um pouquinho mais, você vê que esse trombo, ele vai descendo para a bifurcação aqui dos brônquios, das arteríolas, né, das artérias mais menores, segmentares, tá bom? Então, isso aqui tudo é trombo, ó, tudo trombo. E aí isso aqui trata-se de um tromboembolismo pulmonar, tá? Um TEP. Geralmente, quando a gente está diante de um TEP, a gente tem que olhar bem para as pernas do paciente, porque geralmente, justamente na veia femoral superficial, ou na poplítea, ou na veia femoral comum, é de onde vem esse trombo. Então, é essencial a gente solicitar um Doppler venoso de membros inferiores, tá? Então, o Doppler venoso, o que que a gente vai ver o normal, né? Daqui a pessoa fazendo Doppler, é um exame que a gente liga o colo, mas também a gente comprime a veia, tá? Então, essa imagem é uma imagem normal. Você está vendo uma artéria e uma veia, e aí a gente vai para uma fase de compressão, onde a gente tenta comprimir a artéria e a veia. A artéria, por ter uma parede mais rígida, não comprime, e a veia comprime completamente. Isso é o normal. Um paciente que tem trombo, a gente tenta comprimir a veia, isso aqui é artéria, ok? E a veia aqui, você tenta comprimir a veia e não consegue comprimir, porque tem um trombo aqui dentro. Então, isso aqui é trombo, tá? Então, aqui, ó, ligando o colo, você vê que essa areazinha aqui não encheu, né? Sugerindo trombo. Quando você coloca a visão do ultrassom, a veia, no longitudinal, você vê que quando liga o colo, a artéria, ela fica colorida, mas a veia não fica, né? Sinalizando que tem um trombo aqui dentro. Existem diversos fatores de risco para tromboembolismo, né? Não podemos esquecer nunca de pílulas anticoncepcionais, histórico familiar, obesidade, gravidez, parto, lesões, cirurgias ortopédicas mesmo, machucados extensos, uso de medicamentos que interferem na coagulação, período de descanso muito prolongado, seja deitado ou sentado, viagem aérea, idade, pessoas com mais de 60 anos, e neoplasias, tá, pessoal? Então, quando você tem um edema assimétrico do membro, uma perna mais vermelha do que a outra, tem que pensar em tromboembolismo. Lembrar sempre das histórias de viagem aérea, tá, pessoal? Próximo caso. Jogador de futebol de 22 anos, previamente ígido, cai no chão durante uma partida com o time adversário em parada cardíaca. O local não possuía desfibrilador. Após muitos ciclos de RCP, foi declarado óbito. Qual a provável causa? Pessoal, isso aqui a gente vê o tempo todo nas jornais, né? Graças a Deus, uma coisa tão comum, mas a gente tem jogadores profissionais que infelizmente chegam a óbito por causa disso. Então, o que que a gente tem na imagem, né? Isso aqui é uma imagem esquemática, você tem um coração normal, né? Perceba aqui que as paredes do ventrículo estão bem adequadas, né? Estão proporcionais, e a câmara ela tem um conteúdo, um volume adequado para a repressão de sangue. E já o coração que tem uma cardiomiopatia hipertrófica, você tem um espessamento desse septo interventricular e também da câmara. Quando a gente liga quando a gente faz um ecocardiograma, o que que a gente vê? O espessamento do septo interventricular, tá vendo? Bem marcado, pessoal, desses dois lados, tá? E aqui na ressonância a gente tem isso aqui. O que que a gente, né? Como é que geralmente acontece a morte de uma pessoa que tem cardiomiopatia hipertrófica? Ela entra em arritmia, tanto por fibrilação atrial, como por taque ventricular, fibrilação ventricular, né? E por fim, morte súbita. Nessas situações, né, quando você tem já alterações de ritmo, é importante fazer a implantação de um cardiodesfibrilador implantado, um CDI. Próximo caso. Homem de 32 anos, com história de abuso de analgésicos, foi encontrado desacordado em sua residência. No local, próximo ao desmaio, era visto narcóticos
heroína, morfina, codeína. Realizou o estudo de ressonância de crânio que mostrou. Pessoal, isso aqui é muito clássico dos americanos, né? Esse tipo de suicídio, né? De abuso é muito comum lá no América do Norte, né? Com os narcóticos. E a gente consegue ver alterações encefálicas na ressonância que podem nos predizer isso, né? É o caso da leucoencefalopatia tóxica, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um edema citotóxico aqui ao nível da cápsula interna, tá bom? E nos núcleos denteados, onde você tem a sequência T2, né? Aqui são sequências T2, onde o líquor é branco, então você vê essa estrutura mais clara, né? Que é edema, e às vezes você chega a ter também restrição à difusão nessas áreas, tá? Aqui no Brasil, pessoal, o mais comum, né, não é narcótico, o mais comum é cocaína mesmo. Cocaína, heroína, morfina, né, assim, cocaína liderando. Então, como é que, o que que mata na cocaína? A arritmia. Geralmente, fibrilação ventricular. Também é comum AVC hemorrágico e infarto agudo do miocárdio. Né? Heroína também. E morfina, você vai pensar na insuficiência respiratória. Mas quando você vai pensar mais seriamente, mais profundamente sobre a morte súbita, o conceito morte súbita, que você percebe que você tem uma pessoa que foi vista bem, né? E essa pessoa em 24 horas não é mais vista, a gente tem que incluir, apesar de não ter nenhuma patologia específica, o álcool. Por quê? Porque ele é um causador de traumatismo, né, crânioencefálico, capotamentos, acidentes, homicídios. Então, assim, ele, na verdade, a literatura mostra sempre como um fator, apesar de não ter nenhuma doença específica da morte súbita, é uma droga, né? Não deixa de ser uma droga, que é capaz é a mais implicada em mortes, né, que acontecem nesse contexto, tá bom? Então, só coloquei aqui para vocês lembrarem dela. Próximo caso, né, a gente está diante de um bebê de 3 meses, previamente ígido, que foi encontrado morto no berço em posição de decúbito ventral. Pessoal, eu coloquei aqui essa doença, mas para vocês saberem que ela existe, porque não existe nenhuma alteração de imagem disso, tá? Trata-se da morte, síndrome da morte súbita infantil. Então, você tem alguns fatores de risco para síndrome de morte súbita infantil, né? Criança que apresentou ou que foi exposta a algum desses fatores. Eu coloquei aqui para vocês saberem que existe essa afecção, né? Mas, assim, a gente não sabe ao certo por que que a criança morre, mas é uma morte súbita, ela estava bem, né? Mas tem alguns fatores que são mais associados a esse tipo de morte, tá? E aí eu deixo vocês, né, com esse texto lindo da Eliane Brum, que é A Vida que Ninguém Vê. Então, o mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva e inclui. Então, pessoal, que isso aqui sirva para vocês como um recado, né? Para que vocês valorizem a queixa do paciente, para que vocês sempre tentem buscar algum motivo para uma dor inexplicável. E não se esqueçam de sempre investigar se existe alguma doença causadora de morte súbita naquele paciente que vocês estão atendendo no pronto-socorro. Porque, sem dúvida nenhuma, o principal medo de qualquer pessoa que está no pronto-socorro é liberar um paciente que estava bem e vai morrer em casa. Então, não se esqueçam de pesquisar doenças que podem causar morte súbita. Ficou na dúvida? Pede uma tomografia, pede uma ressonância, pede um eletro, né? Faz o exame toxicológico, a mensura algumas drogas no sangue, mas não esqueça de ter certeza de que aquele paciente está bem, tá bom? Antes de liberá-lo, tá certo, pessoal? Tudo de bom para vocês, um grande beijo e até a próxima. E não esqueça de curtir aqui o vídeo, tá bom? Tchau!